Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos ao Cúpula Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. Aqui quem fala é o André Gioni, o seu host. E cara, eu tô velho pra maratonar as coisas. E aí pessoal, quem fala é o Dude e 15 episódios de One Piece por dia faz mal à saúde, tá? Oi gente, aqui quem fala é a Helena. E como futura professora, eu tenho que dizer, o que você faz de meia-noite às 6? Essa é a pergunta. Trabalha enquanto eles dormem. E durme enquanto eles trabalham. Maratona enquanto eles dormem. Maratone enquanto eles dormem. E, cara, esse tema nasceu de um jeito muito maravilhoso, assim. É, depende, né? Depende. A gente ia gravar uma parada, aí a Helena chegou pra mim assim, André, será que a gente vai gravar isso mesmo? Eu fiquei, não sei. Aí o Dude também, Aí o Dude chegou assim, ó, André, vamos gravar o tema o otaku terrorista. Como assim? Mano, na hora a minha reação foi, do que o bicho tá falando? As minhas pautas são um pouco fora da caixa, né, André? Eu tento trazer um pouco de diferencial pra essa cúpula aqui, tá ligado? Tá, mas no fim, quando tu falou otaku terrorista, tu tava falando sobre isso, não tava? Tava falando sobre esse tema. É porque assim, ó, vamos concordar que quando o cara é mais novo, assim, o cara é um pouco desregulado da cabeça e não tem noção das coisas, né? Aí eu lembro até, a minha frase foi, não assista 15 episódios de One Piece por dia, porque eu fazia isso quando eu era mais novinho, eu peguei pra ver One Piece, né? Tinha o quê? 700 episódios. E eu assistia 15 episódios por dia, tá ligado? Aí hoje em dia, se me perguntar, Badudi, o que aconteceu em Skype? Pô, não lembro de quase nada, amigão. Nada. Assisti Skype em 2 dias, tá ligado? Então, mano, passou voando na minha cabeça, cara. O otaku é um terrorista, cara. O cara assiste 100 episódios num dia e quer lembrar das coisas e quer aproveitar as coisas e não aproveita, sabe? Entendi. Como se ele estivesse se auto-sabotando, assim. Pra você maratonar não é bom, Dude. Não, maratonar é errado, na verdade. Na minha opinião, né? Daí, cada um, velho. Eu acho que é cada um. Vai dar muita discussão, então. Vai. Vai dar muita discussão. E, bom, antes da gente entrar nessa discussão, é bem legal lembrar que se você gosta da Cúpula, tá aí maratonando os episódios da Cúpula, ou ouve num ritmo mais calmo, mais tranquilo. A cúpula pode rushar, aqui... Pode, a gente pode. A gente pode ser terrorista aqui do Cúpula Cast. Mas, cara, se você curte o nosso projeto e quer ver ele chegar cada vez mais longe, considere apoiar a gente lá no catarse.me/Cúpula Trovão. Isso. A partir de R$5 você consegue entrar com o apoio no projeto. É legal porque é um apoio recorrente, então ele não pega o limite do seu cartão, só pega o do mês mesmo. E ali, a partir de 5 pilinha, você consegue ajudar a Cúpula a bancar os custos e escalar o projeto. Então, dá uma passadinha lá, catarse.me/Cúpula Trovão. E também, se você quiser comentar esse episódio, depois de ouvir ele, é só mandar um e-mail pra podcast@cúpulatrovão.com.br. Manda lá sua mensagem, o seu recadinho, ou quem sabe, o seu relato terrorista. Cara, agora eu quero entrar nesse tema que eu tô curioso. Eu confesso que eu tô um pouco em cima do muro, mas eu quero ouvir a opinião do Dude já. Eu quero ouvir a opinião do Dude, que ele já veio se entregando, dizendo que maratonar é coisa de maluco. Vamos lá, Dude, desenvolve pra gente. É coisa de maluco, não. É porque assim, ó. Hoje em dia, eu vejo de uma perspectiva mais madura, né? Madura, dá pra dizer que é madura. Que eu sinto que a experiência que a gente tem tá muito em volta daquilo que a gente reflete, sabe? Tá lançando anime nessa temporada, né? Que é a parte 6 de Jojo. E apesar de eu já ter lido o mangá, eu tô vendo um episódio por dia. Porque eu acho que a experiência no decorrer dos dias vai ser mais proveitosa, sabe? Tipo, todo dia, no mesmo horário, eu assisto um episódio, sabe? E daí eu assisto o episódio, revejo algumas partezinhas, reflito sobre, legal essa parte e tal, adaptar dessa forma e tal. Tipo, de uma experiência como se fosse, tipo, realmente lançado assim, sabe? Porque eu vejo que hoje em dia, cara, a gurizada pega e assiste, sei lá, nossa, tem esse anime aqui. O cara pega uma tarde e assiste tudo. Daí, pô, mano, qual é tipo... Tudo bem, tu pode ter tirado uma mensagem ali, mas eu não sei se tu vai ter a mesma experiência que o cara assistiu semanal, discutiu sobre, pensou sobre os episódios, sabe? O cara pega e assiste... Imagina o cara pegar e assistir, sei lá, Steins Gate numa tacada só, sabe? É legal, é bacana, mas é bem interessante o fato de tu, tipo, assistir um episódio e pensar um pouco. Assistir um episódio e refletir um pouco, sabe? Eu acho que tira um pouco do proveito da parada, porque
discutir também faz parte da experiência, sabe? Cara, eu também fico meio em cima do muro, não sei se pelos mesmos motivos que você, André, mas eu fico meio assim, eu acho que maratonar tem algumas questões envolvidas. Uma delas é o tempo que você tem disponível, você, né, enquanto pessoa tem disponível, e dois é o tipo de informação que você tá tendo. Porque, como o Dude falou assim, Steins Gate é difícil mesmo, eu acho, de ver tudo numa tacada só. Porque tem muita informação e as informações são todas ali muito valiosas. Então, é difícil você ver tudo de uma vez só e você conseguir processar todas aquelas informações. Mas, por exemplo, eu acho que às vezes um anime Slice of Life, que você vê, assim, por diversão mesmo, vê tranquilo, vê ali pra poder deixar o seu dia mais aprazível, mais prazeroso, mais leve. Eu acho que não existe problema em você maratonar isso. Eu acho que, assim, um dos exemplos que eu pego também e que eu acho que maratonar não vale a pena é, por exemplo, o Odd Taxi. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas Odd Taxi tem bastante informação. Não acho que ver semanal foi bom também, porque eu perdi muita informação vendo o semanal, mas também acho que ver tudo de vez não seria tão bom pra mim. Então, eu provavelmente deixaria juntar e veria como o Dude tá vendo de hoje, um por dia, porque assim eu conseguiria lembrar de alguns acontecimentos, mas ao mesmo tempo digerir esses acontecimentos. Então, eu acho que pra cada anime, assim, existe um tempo específico que você pode ver, mas tem alguns que eu não acho que exista problema em maratonar. No último Natal, que eu não consegui sair de casa, ficamos eu e meu irmão maratonando Great Pretender. O Natal inteiro, o dia de Natal inteiro. Nossa, e foi faz um ano isso? Faz um ano. Meu Deus do céu. E foi a melhor coisa que a gente fez. Eu achei muito bom a gente ter maratonado Great Pretender naquele dia. Foi muito divertido. É um anime que não tem, assim, muita informação, então dá pra você ver tranquilo, meio hollywoodiano, assim, sabe? Mas foi muito divertido. Cara, eu fico em cima do muro, mas eu acho que o principal dessa questão aqui, que a gente já falou algumas vezes sobre maratonar, mas a gente... Será que maratonar é igual pra todo mundo? É uma coisa que eu me pergunto. Porque o Dude falou, maratonar, ele usou ver 15 episódios de One Piece por dia como maratonar. E a Helena já puxou assistir o anime inteiro como maratonar. Uhum. E eu fico pensando, até que ponto, vamos supor, assistir 3 episódios por dia não pode ser considerado maratonar? Se a gente for pegar pelo significado, maratona é tipo uma trajetória. É uma parte considerável do dia, né? Por 15 episódios dá pra dizer que é um tempinho. Mas maratona é justamente o contrário de um tiro de 100 metros raso livre. Uhum. É o contrário. A maratona tu não corre tão rápido, mas tu corre constante. Por um Pode tempo ser longo. diferente pra cada um, né? Exato. Então, porque pra mim, gente, eu vou ser sincero com vocês. Quando a gente gravou Overlord faz uns bons meses aí, eu não lembro agora quantos. Mas eu não pretendia reassistir pra gravar com o Dude e com o Patrick, mas eu percebi, poxa, eu não lembro de muita coisa. Então fiquei com medo do cast ficar raso, pelo menos a minha opinião ficar rasa. Eu assim, legal, então vou rever pelo menos a segunda e a terceira temporada, né, que eu sei que são melhores. Na verdade eu pretendia ver só a segunda de novo. Uhum. E, cara, pra mim, eu maratonei. Só que a minha maratona, digamos assim, foi ver 3, 4 episódios por dia. Porque já faz, basicamente desde que a Cúpula começou, porque eu comecei Cúpula basicamente junto com um trabalho normal, integral. Então o tempo no meu dia, ele foi reduzido, o tempo livre, né, pra jogar, pra fazer coisas que antes eu fazia, assim, hobbies mesmo, reduziu muito. Então, pra mim, o conceito de maratona, né, que eu vejo a pessoa falando, é eu disponibilizar boa parte do meu tempo livre para dedicar a esse anime, entendeu? Então, pra mim, isso já é maratonar. Tipo, no caso, pra ti seria o quê? 4 tinha... episódios por dia, assim? Seria uma maratona? Todo dia? Dependendo do tempo livre que eu tenho, por exemplo, daqui a pouco eu vou estar de férias. Se eu tô de férias, eu teoricamente não tô trabalhando, vou ter só envolvido com a Cúpula, então eu vou ter muito tempo livre no dia. Se eu passar 8 horas no dia vendo um anime, beleza, eu maratonei full, assim. Mas pra ver no dia a dia normal, eu vendo 4 episódios por dia, eu já tô maratonando pra mim. Porque quer dizer que em 3 dias eu vou matar um anime de 12 episódios, cara. Tipo, faz muito tempo que eu não faço isso, entendeu? Que eu preciso de, tipo, uma semana ou mais pra matar um anime de 12 episódios. Que uma vez eu via realmente numa tarde só, quando eu era mais jovem, sabe? Cara,
eu entendo isso, mas ao mesmo tempo, tipo, eu comecei a ver o One Piece agora e eu tô tentando ver 3 episódios por dia. Porque nem sempre eu consigo, né? Mas eu não sinto como se eu estivesse maratonando. Mas se eu fosse assistir um anime de 12 episódios, assistindo 3 por dia, eu sentiria essa sensação de que Pois é, né? eu tô maratonando. Eu acho que também depende do tamanho, né? Sim. O quanto disponível tem e o quanto que tu tá consumindo num período de tempo curto, talvez, não sei. Porque consumir 3 episódios de One Piece referente a tudo que tem, não é nada. Exato. Parece que é nada, né? Eu acho que é nessa pegada. E a gente não precisa nem se aprofundar só em animes, né? Porque tu também pode... Tudo bem, eu sei que parece esquisito, mas tu pode maratonar um mangá. Só que o pessoal usa mais rushar o termo, né? É. Vou rushar esse mangá aqui e ler rápido, né? Mas o princípio é o mesmo, né? Então, pra mim, hoje, se eu parar e ler um webtoon ou um mangá qualquer, e eu parar e ler 10 capítulos por dia, cara, pra mim isso é basicamente maratonar, é rushar, sabe? E tem gente que não, tem gente que tem que ler 50 por dia pra dizer que tá maratonando. Certo, eu acho certo. que é um conceito bem subjetivo, assim, não sei se vocês concordam com isso. Eu nunca pensei, na verdade, no termo maratonar pra mangá e pra enfim, webtoon, pra coisas que a gente lê. Eu nunca pensei nisso, não. Mas, realmente, eu sinto que, por exemplo, às vezes quando eu pego e leio do começo ao fim, são, sei lá, 100 capítulos, porque às vezes tem alguns que são menores, né? 50, 100 capítulos, e eu leio muito rápido. Então, eu sinto ali que eu tô maratonando, né, entre aspas. Mas não sinto que, por exemplo, eu lendo, sei lá, 5 por dia, eu tô maratonando. Cara, eu acho que maratonar, acho que caiu muito na boca do povo por causa da Netflix, né? Netflix tem essas pira aí. Tem. Lança um seriado novo na sexta pra tu maratonar final de semana, sabe? Aí todo mundo assiste tudo de vez, tipo, porque sai tudo de vez, então todo mundo assiste tudo de vez. E eles incentivam isso em rede social, assim, tipo, ó, tá aí pra vocês maratonar, não sei o quê, vocês estão... O modelo de negócio Netflix, ele se baseia nisso, assim, os programas deles. Eles publicam o bagulho inteiro, geralmente, já pra isso. Cara, mas eu gosto mais da experiência pausada, tá ligado? Eu acho que é interessante porque, assim, ó, a gente teve o lançamento de Arcane aí, que foi um sucesso aí, esses últimos meses aí, de 2021. E eles tiveram a estratégia de lançar 3 episódios por semana, né? O fato de terem lançado com esse espaçamento ajudou muito porque as pessoas assistem, as pessoas pensam a respeito, as pessoas discutem, as pessoas vão atrás de informação e depois as pessoas assistem o próximo episódio, sabe? Eu acho que isso agrega demais na experiência do que tu pegar e rushar. Porque, por exemplo, assim, ó, a Helena, ela tá no episódio... Que episódio tá de One Piece, Helena? Tô no episódio 63 agora, ou 64. Beleza. Agora não tanto, mas, por exemplo, eu e o André, que estamos no episódio, capítulo 1000 e pouco, por exemplo. Você é distante. Vocês não tem noção o que é eu lendo o capítulo, beleza? Li o capítulo. Daí eu vou ver uma análise do capítulo de uns youtubers aí pra ver como é que tá, né? O cara começa, não, porque no capítulo 637 eles falaram tal isso e tal coisa. E depois no capítulo 536 eles mencionaram isso e tá acontecendo agora. E eu fiquei tipo, meu colega, se eu ruxasse eu não ia perceber isso, sabe? Eu acho que a experiência de tu ver, pausar, respirar, tentar absorver, interagir com as pessoas e depois assistir, torna a experiência muito melhor do que tu pegar e rushar. E pelo menos pra mim, né? Mas aí foi o que eu falei. Eu acho que depende também do nosso estilo de vida e do quanto a gente tá disponível pra fazer isso. Porque, por exemplo, eu não quero perder tanto tempo com One Piece. Não é isso que eu pretendo. Porque a gente tem... Começou errado, gente. Mas a gente tem muitas outras coisas pra ver, né, André? Porque se eu não for ver nada, a gente não vai gravar cast, eu não vou escrever pra cúpula, né? Tá bom, me convença. Que se eu fosse só ver One Piece, eu não teria como fazer mais nada. É verdade. Então depende muito. Aí eu vou ver um episódio de One Piece, mas eu vou ver algum outro episódio de alguma outra coisa que seja bom pra gente escrever, pra gente conversar sobre. Até ela ser sugada pelo One Piece. Até o One Piece virar um buraco negro assim, que ela vai dizer, meu Deus, eu não posso parar mais. É questão de tempo. Não posso fazer isso. Tá, mas olha só, maratonar seria um ato, né? Uma ação que te impede de fazer outras coisas, tipo...
Eu não posso dizer que eu tô maratonando One Piece se eu também tô assistindo outras coisas? O que vocês pensam sobre isso? Cara, eu sinto que não, porque quando você maratona alguma coisa, você fica investido naquilo. Então você investe seu tempo, sua energia naquilo. Teu final de semana. Eu não consigo entender, por exemplo, eu vejo anime de temporada, então eu normalmente vejo toda semana, eu boto em dia alguns episódios que eu não vi. Então eu normalmente consigo ver aí uns 5, 6 episódios de animes que estão passando na temporada no final de semana. E aí, eu não sinto que eu tô maratonando nada, apesar de eu levar um tempo considerável ali, né? 5, 6 episódios, eu acredito que pra mim é um tempo considerável. E eu tô vendo coisas diferentes. Eu não sinto que eu tô maratonando porque são coisas diferentes. Então, eu acho que o maratonar, ele exige necessariamente você estar investido em alguma coisa específica pra terminar ela. Entendi. Eu não sei se eu concordo com esse conceito, apesar de que eu acho que a maioria das pessoas concorde ou, enfim, usa esse termo maratonar pensando nisso também, né? Porque ninguém para pra discutir isso. O que é maratonar pra você? A gente só fala, né? Tô maratonando, ou aquela pessoa tá maratonando aquilo, maratonando isso e tal. Mas por quê? Porque eu e a Dai, a minha namorada, a gente tá... Eu tô reassistindo One Piece com ela tá assistindo pela primeira vez, tô acompanhando ela. E, cara, pra mim, a gente tá 100% maratonando. Quando a gente tá junto e a gente não tem alguma outra coisa para fazer, sei lá, a gente vai sair, enfim, a gente tem alguma coisa assim pra fazer, a gente tá em casa, a gente tá assistindo One Piece, basicamente é isso. E, porém, eu tô vendo outras coisas quando eu não tô com ela, sabe? Então, eu não tenho como não dizer que eu não tô maratonando, porque pra mim a gente tá vendo num ritmo assim que é muito rápido. A gente tá assistindo, sei lá, mais de 20 episódios por final de semana. Pra mim isso é maratonar, sabe? Na minha concepção na minha concepção de maratonar hoje, pra mim é maratonar. Agora, claro, quando eu tivesse lá meus 14, 15 anos, aí eu diria que tá fraco, né? Tá pouco, como o Dude falou. Dude, foi tu que matou One Piece 400, sei lá, quantos episódios tu matou em um mês? Eu tava em Dressrosa, 600 e alguma coisa. Eu matei tudo em um mês. Pois Nossa. Então, tipo... 15, era no mínimo... doideira É que assim, ó, na época que eu tava querendo ver One Piece, era janeiro, cara, eu lembro como se fosse ontem. Eu trabalhava numa construtora, não como pedreiro, tá? Trabalhava como office boy. Todo mundo, trabalhei numa construtora, tu era pedreiro? Porra, mano. Pô, pedreiro é responsa pra caralho. Não, mas é estereótipo demais. Trabalho numa construtora, pedreiro. Não é assim. Normal. Mas enfim, eu trabalhava meio período, pelo período da manhã, né? E eu chegava em casa 12:30, por aí, almoçava e não tinha nada pra fazer, né? Janeiro, o cara pobre, estudante de ensino médio, né? E tudo mais. E daí que eu peguei, mano, não tem nenhum anime pra ver. Vou cair na pira desse tal do One Piece aí. Daí eu comecei a assistir One Piece, né? E eu, legal, bacana. E só que não tinha nada pra ver em janeiro, tá ligado? Eu tava no semanal e eu já tava tudo, tipo, adiantado e tal. E eu, One Piece. Quando foi ver, eu tava, tipo, vendo 15 episódios por dia, sabe? Chegando às vezes até a mais, né? Porque, cara, eu começava depois do meio-dia, assistia, tomava café da tarde, parava uma meia horinha ali, falava com a avó, sei lá, ficava no pátio, depois voltava, assistia One Piece. Pulando a abertura, obviamente, com né? certeza foi mais ainda, tá? Porque Foi. se tu chegou em Dressrosa, tu teve que ter visto uma média de uns 20 por dia pra bater em um mês. É porque vamos concordar que, tipo, tem intro, tem opening, e daí, tipo, eu pulava essas partes, tá ligado? E pulava end, dava mais de 20. Daí dava uns 10 minutos por episódio, né? Aham. Eu me sinto tão criminosa pulando ending e opening. Pô, me sinto muito criminosa. Tu assiste 3 episódios por dia e tu vê as 3 opening as 3 vezes? Cara, às vezes eu não vejo, mas eu me sinto muito culpada passando. Caramba! Porque Sério eu sinto que eu não tô aproveitando a música, não sinto que eu tô aproveitando o trabalho, sabe? Eu também, mas tu vai ver 10 episódios no mesmo dia. Aí, vai ver 10 vezes a opening. Apesar de que teve anime que eu fiz coisa parecida, tá? Porque tem no opening que é maravilhosa demais, né? Tem. Vale a pena. Mas, gente, pra fechar o que é maratonar e nossa opinião, assim, dentro do que a gente conversou até aqui, Dude, da reflexão que tu trouxe ali, cara, de que, é mais viveu agora, tal, então tu é mais adepto a ver mais pausado, assim. É porque eu gosto de... Não é que eu vou dizer que eu gosto de viver a parada. Eu acho que um hábito que eu tenho muito é pegar, ler o mangá ou ver o anime e depois pensar sobre e depois ver o que as pessoas estão pensando sobre pra fazer um paralelo, sabe? Por exemplo, eu tava me atualizando no mangá de One Piece. Uhum. Eu lia uns 5 capítulos, olhava uns vídeos do pessoal falando sobre tais capítulos pra mim ter um comparativo
cansativo, pra ver se eu não perdi nada, que tem muita coisa pra ligar. E é isso aí, tá ligado? Eu acho que lembra muito o que eu fiz com o Jojo, por exemplo, que eu pegava, lia o mangá e lia um pouco a respeito que o fã não falava e tal, e algumas explicações e algumas referências, né, pra ter o aproveitamento do 100%, né? Porque não tem como tu, tipo, tu ler rushadamente, tipo, a saber tudo que tá sendo falado, sabe? Eu aposto que o André, quando viu pela segunda vez One Piece, percebeu que tinha muita coisa que ele tinha esquecido. Ah, mas isso é claro, né? Isso é Também, padrão né? mesmo. Pelo tamanho. Pra ti, Helena, tu conseguisse descer do muro? Não muito, eu ainda tô no muro, mas uma das coisas que eu acho que são definitivas pra eu falar assim, maratonar é bom ou não, acho que é um pouco da reação que a gente tem de todo mundo a essas questões. Vocês comentaram sobre a Netflix, por exemplo, e quando sai alguma coisa na Netflix, as pessoas ficam malucas pra ver tudo de vez, né? E é um fogo de palha danado. E depois todo mundo esquece. Mas assim... Sim, Round 6 que o diga. É. Uhum. E aí, o que acontece? Todo mundo vê tudo de vez, e aí começa a surgir meme na internet, começa a surgir teoria, começa todo mundo falar do negócio, e ali eu já acho que a experiência acaba ficando comprometida. Não vou dizer estragada, né, porque pode não estar, mas enfim, acaba ficando comprometida porque dali você já tem de antemão algum julgamento, né, daquela obra, ou não, pelo que as pessoas estão falando. Sempre existe a pessoa, né, que quer ver o que todo mundo tá vendo, mas também existe a pessoa que já julga o que todo mundo tá vendo. Uhum. Então, eu acho que ser semanal evita esse tipo de reação, né, popular que normalmente acontece. Por isso eu acho que eu apoio um pouco mais ver semanalmente, mas ao mesmo tempo eu acho que existem algumas obras que a gente pode dar uma chance de ver de maneira maratonada, assim. Eu sou bem pela essa linha, assim, mas o que o Dude falou... Até antes do próprio cast, quando ele tava explicando pra mim o que era o otaku terrorista, ele me explicou e aí eu realmente... Eu fiquei comprado pela ideia de que, tipo, é um problema a gente ver as coisas... Eu não sei, né? É minha opinião isso, né? Mas a gente vê muito rápido e não aproveita, sabe? Tipo, ver por ver. Claro, quem quer ver por ver, beleza, sabe? Não tem problema nisso. Exatamente. Hoje eu busco essa reflexão, como o Dude falou. E pior, eu me sinto mal quando eu vejo coisas rápidas demais e eu percebo que eu não tô absorvendo tanto, sabe? Eu me sinto mal real, assim. Então, tipo... No caso de One Piece específico, é porque eu vi faz muito tempo e realmente é muito longo. Mas tem vários animes que eu assisti numa talagada só, assim, ou, sei lá, sentei 2 vezes pra... Vi o anime em 2 sentadas, sabe? Sentei, vi metade, na outra vez que eu sentei, vi a outra metade, sabe? Então, nessas vezes eu percebo que é mais propício que tu não absorva, como o Dude falou. E eu não entraria nem tanto... Hoje em dia é muito mais comum essa discussão de comunidade. Inclusive, a gente criou a cúpula pra isso, né? Pra cada vez ter mais discussão entre a comunidade, pra refletir sobre as obras e tal. Mas, mesmo quando eu consumia mais pra mim, não conversava tanto com as pessoas sobre isso, eu já percebia que consumir rápido demais pode influenciar sim. Só que, às vezes, a gente se deixa levar, porque tem anime ou mangá que parece que te chama pra fazer isso, né? Ele termina com aqueles cliffhanger safado no final de episódio, que ele te puxa, cada vez ele te puxa pro próximo episódio, sabe? Então... É difícil, né? Mas eu acho que também esse fato de o cliffhanger te puxar pro próximo episódio, às vezes ele pode te puxar pra te discutir com outra pessoa, sabe? Eu acho que teorizar, conversar sobre, refletir sobre as atitudes, sabe? Mas eu acho que a pira é que se tiver um episódio pra ver, tu vai ver, entendeu? A não ser que não tenha. A não ser que não tenha, tipo, semanal, assim, que tá vindo ainda a parada, sabe? Então acho que essa é uma das experiências que uma pessoa que assiste anime semanalmente mais busca, talvez, né? Que... é justamente nem conseguir maratonar. Nem se a pessoa quiser, ela consegue, porque não tem ainda, tá ligado? E a gente fica na ansiedade de esperar, né, o próximo episódio. Vira meio que um ritual, né? Aham. E eu acho isso legal, né, essa ideia do cliffhanger, porque nem sempre, e eu vou dizer por mim, né, eu tenho vontade de continuar a ver, até porque a gente já viu muito anime. Então, pra mim, hoje, é difícil eu sentir essa pira de... caramba, quero muito, muito ver o próximo episódio. Então... É que tu ainda não viu o Arcane, Helena. Ainda não vi. Mas hoje é mais difícil de eu ter esse sentimento do que há alguns anos atrás, quando eu tinha começado a assistir, né? Então, eu acho que hoje é mais difícil pra mim de maratonar as coisas nos modelos que eu acredito que seja maratonar. Entendi.
Nessa visão eu acho que eu tô mais fora da maratona, né? Eu acho que, sim, conceitualmente, a maioria das pessoas vê maratona como vocês escreveram, assim, né? Que é meio que se investir muito naquilo e ver só aquilo, talvez, né? Vou lhe dar uma investida de 6 horas sentado na frente do PC. Eu vejo deitadinho, né, Dude? A gente sabe. É verdade. Tu que vê sentado, tu é psicopata, velho. Mas... Cuidado com a coluna, gente. O que eu faço como maratonar, por mais que eu veja 3 ou 4 episódios, tudo bem que pra mim já é overwhelming às vezes. Tipo, se eu pegar pra ver 4 episódios por dia de uma parada, pra mim hoje já é difícil, assim, devido à minha rotina, sabe? Então, não é maratonar no conceito do pessoal, mas pra mim já é uma carga mais pesada, assim. Qual foi o último anime que vocês maratonaram, assim, na ideia de maratonar? Assim, mais popular? Velho... Depende, eu já maratonei alguns animes contra a minha vontade, porque tinha que gravar cast. Caralho. Agora, pra lembrar qual, eu não lembro. Porque olha só, eu lembro que eu maratonei alguns animes, mas eu lembro quais, cara. Pra tu ver como ficou, tipo, esquecido na mente, né? Já começa por aí. Cara, qual que eu maratonei, velho? Eu acho que um que eu maratonei pra gravar foi, acho que a 2ª temporada de Castlevania, se eu não me engano. E não me recordo de quase nada, sabe? Porque foi um curto período de tempo que eu vi. Eu só falei a respeito e é isso, sabe? Eu acho que não teve aquela pausa. Pois é, o último que eu maratonei foi Madoka, né? Madoka Mágica. Uhum. Ah, tá. E aí, eu vi, assim, e caraca, eu gostei muito. E fui vendo, e aí me deu a vontade de continuar. E eu continuava e vi o próximo e tal. Mas eu também acho que eu não tive toda a experiência que eu poderia ter vendo de maneira mais pausada. Eu tenho vontade de reassistir. E eu acho que, assim, quando é bom e quando é pequeno e a gente tem essa experiência de maratonar, sempre dá vontade de reassistir as coisas, né? Pelo menos eu sinto. Porque eu sinto que eu não aproveitei tudo. Aham, com certeza. Uhum. Principalmente animes que tem mais esse tom reflexivo, que realmente levantam uma ideia e dá pra tu refletir sobre a parada, né? A gente gravou muito tempo atrás um cast de... me bloqueei aqui. Mas a gente gravou um cast sobre animes que nos fizeram refletir sobre a vida. Episódio 4 do Cúpula Cast. Faz muito tempo que a gente gravou. Vale até gravar outro episódio sobre vale isso. A pena gravar. Já. Não dá play no episódio 4, tá pegado lá atrás, velho. Ele é bem antigo esse episódio, mas eu acho que quando os animes trazem esse tipo de reflexão, debatem temas e tal, quando a gente maratona, se a gente foca só no entretenimento e só no consumo mesmo, a gente acaba não refletindo e aí não fica sentir a ideia, né? Mas respondendo tua pergunta, Helena, cara, eu vou dizer que mangá, o último que eu rushei, maratonei foi Slandunk, porém não me arrependo. Não sei se vou lembrar 100% das coisas, mas eu com certeza rushei. Foi pra gravar o cast? Foi, mas é porque tava bom também, né? Então, não foi só porque eu tinha que gravar. E, cara, no mais, assim, eu acho que o último que eu, na minha concepção de maratonar, foi Jojo, a parte 4. Que eu via, tipo, uns 4 episódios por dia, assim. Às vezes eu não conseguia, porque era um episódio que já tinha começo, meio e fim, já era aquela coisa meio saturada de Jojo, tu já ficava, caralho, acho que esse episódio foi bastante coisa já. Então, eu vou ver o próximo na manhã, sabe? E tá tudo certo, né? Pra mim tá tudo certo, não tô reclamando. Mas eu acho que pra mim já foi meio maratonar, assim, perto das outras coisas que eu consumo. E teve o Overlord, só que o Overlord foi antes. Que aí pra mim também foi meio maratonar. Eu vi a 2ª e a 3ª temporada ali num período de, sei lá, 4 dias, 5 dias. Pra mim isso já é bem maratonar, apesar de ser só 20 episódios. E bom, a gente conversou até agora sobre meio que a nossa opinião sobre maratonar e tal, mas eu queria ver com vocês, gurizada. Eu queria ver com vocês dois exemplos disso, né? Exemplos de animes que supostamente são feitos para serem maratonados e os que não são, os que talvez seja melhor assistir mais pausadamente e tal. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu tenho 2 na ponta da língua aqui, cara. Me conta. Eu acho que geralmente dá pra dizer que Slice of Life, pelo menos eu vejo que não é um tipo de gênero bom pra ser maratonado, dependendo se tem história ou não, né? Por exemplo, Yuru Camp, eu não vejo ele, eu já assisti no caso, eu não vejo ele como um anime que eu gostaria de rushar 5 episódios por dia, sabe? Porque eu acho que é interessante tu ter a experiência de um episódio por dia, como se fosse, tipo, tô acompanhando o dia a dia delas, tá ligado? Eu acho que a vibe é tu assistir um episódio por dia, sabe? É tipo aquele momento, aquele meia hora específica que tu vai parar, olhar e dar uma relaxada, e é isso, sabe?
Eu acho que vai até a favor... Eu concordo com esse exemplo, porque vai até a favor da ideia de que é um momento pra relaxar mesmo, né? Então, se tu for pra assistir várias coisas... Não é relaxar. Parece que tu tá na corrida, né? Não sei. Pode ser uma coisa nossa, mas faz sentido. Vou assistir um episódio de Yuru Camp aqui pra dar uma relaxada aqui. Parece que vou maratonar Yuru Camp. Parece até errado, nossa, né? eu não consigo... Nossa, maratonei Yuru Camp aqui, vi 12 episódios das gurias. Em uma noite. Mas em contrapartida, né? Cara, Shingeki no Kyojin, pra mim, é um anime perfeito de maratona. Porque a gente tem um foco ali, a história. Não é discussões. Tudo bem, tem algumas discussões dentro da história. Mas, assim, a curiosidade ali sobre a história que envolve o mundo é o que te engata, sabe? Então tu vai querer saber o que vai acontecer naquele mundo. E eu acho que é um bom anime para maratonar, né? Olha, eu não sei se eu vou no mesmo sentido que vocês, não. Porque um dos animes que eu maratonei e que é Slice of Life, eu não me arrependo, é K-On! Cara, eu fiquei vidrada. Eu chegava em casa depois do trabalho e eu falava assim, vou assistir K-On! E ali eu continuava, assim, e aquilo me dava uma sensação de paz que vocês não têm noção. Mas tá, tu via quantos episódios por dia? Sei lá, uns 5 episódios. Tá. O meu 3 não é maratonar, mas o teu 5 é. Cara, porque assim, eu tava vendo todos os dias, e não tava vendo mais nada. A questão era essa, eu não tava pausando pra ver mais nada, não tava vendo nenhum outro. Então, e K-On! É bem menor do que One Piece, né? Então eu não sinto que eu tô maratonando One Piece, mas eu sentia que eu tava maratonando K-On! Entendi. Porque, enfim, são pouquíssimos episódios, mas... Cara, foi a melhor coisa que eu fiz, então eu não sei se eu concordo com essa questão de vocês de que Slice of Life não é pra maratonar. Eu não recomendaria maratonar Yuru Camp, simplesmente porque eu sentia muito sono quando eu assistia, porque me deixava muito relaxada. Então, eu dormia depois de assistir. Mas, cara, K-On!, por exemplo, eu totalmente recomendo. Eu acho que, assim, talvez seja até mais por causa do tom de comédia mesmo que traz, que é muito gostoso, essa vibezinha, então... eu super queria continuar. Eu acho que vale a pena ressaltar uma coisa que veio aqui na minha mente agora, que eu acho que também temos que botar em pauta o intuito que tu tá assistindo o anime. Por exemplo, a Helena tá assistindo One Piece com o intuito de um dia chegar nos atuais pra poder entender o que é One Piece. Ela não tá assistindo por enquanto, tipo, vida, meu Deus, o que é esse One Piece e por que esse pirata estica, sabe? Ela não tá vidada na história, ela quer aos poucos ir entendendo o hype do One Piece. Pelo menos acho que é isso que eu entendi, não é isso, Helena? Eu não quero perder muita coisa, porque assim, eu sei que eu já não vou ter a mesma experiência das pessoas que acompanharam One Piece ao longo dos anos, não vou ter. Eu já sei disso, essa experiência não vai existir pra mim. Mas eu também não quero perder muitas informações, porque assim, todo mundo que acompanhou One Piece até então teve tempo de digerir algumas informações, perder algumas, mas digerir outras, e acompanhar os personagens, acompanhar a evolução dos personagens, acompanhar a jornada deles. Eu não vou ter essa mesma sensação de estar acompanhando a jornada ao longo dos anos. E crescer junto, né? Não vou ter essa sensação. No meu caso, de crescer, né? sim. Eu tô há 10 anos consumindo One Piece, né? Então eu mudei muito em 10 anos. É legal essa ideia. Sim. Então eu já não vou ter essa sensação. Então eu não quero, sei lá, rushar 10 episódios num dia, porque eu acho que isso vai comprometer um pouco dessa sensação de estar crescendo junto com a história. Saquei. Então, acho que vai comprometer muito. Entendi. Seria uma mistura de curiosidade com Fear of Missing Out, talvez. Sim. Entendi. Cara, até pra somar ali, o Dude trouxe um gênero que eu concordo que a maioria dos animes Slice of Life vão ter essa ideia, pelo menos pra mim, pessoalmente também, de que assistir maratona pode até ir contra a ideia do anime. Mas Slice of Life é um gênero e às vezes ele pode estar mesclado com outras coisas, como a Helena colocou, né? Então a gente pode ter música, escola, comédia romântica e tal. E aí, quando a gente começa a explorar, e agora trazendo uns títulos aqui, por exemplo, animes como Toradora ou qualquer romance escolar, assim, eu, pessoalmente, não consigo não maratonar. Um cara romântico, eu não consigo. Eu assisto e eu quero ver o bagulho ir pra frente, amor. sabe? Então, tipo... Só que, de novo, meu maratonar é ver 3 episódios por dia, 4 episódios por dia. Não é ver... eu não consigo, fisicamente, hoje, ver 12 episódios num dia só. Eu não tenho tempo pra isso. Acho que, de novo, também vai do que eu falei, que é o intuito, né? Por exemplo, o André gosta de anime de romance. Eu já assistiria um episódio por dia e tá show de bola, né? Aquele momentinho ali, romance, acabou com o boneco. Pode ser. Mas é que também depende um pouco de como que é o anime. Sim. Por exemplo, Horimiya.
o Horimiya, ele não te convida tanto a ser maratonado, porque é meio que naquele formato de sketch, né, Dude, que tu mesmo falou no cast. Então, sabe, vai ser 1 milhão de histórias se tu vê, tipo, 6 episódios como se tu tivesse visto, sei lá, 18, tá ligado? Porque cada um tem vários episódios dentro. Em contrapartida, tem, sei lá, Naruto. Daí o cara tá lá no arco do Zabuza lá, né? O Zabuza Momochi, o demônio do gás oculto lá. Um ótimo arco, inclusive. Vocês sabem um que eu acho que é perfeito pra maratonar? Akudama Drive. Eu acho que é perfeito. Tu pegar num dia assim Akudama Boa. Drive. e assistir tudo de vez. Boa. Eu acho é tipo um que deve ser filme, muito parece, gostoso. né? É um Sim, filmão, sim. é bem linear, né? Eu concordo. Eu acho que faz total sentido. E até outros bons pra maratonar. O Dude trouxe Shingeki, cara. E a minha experiência pessoal com o Shingeki, ela não é tão boa, porque eu nunca reassisti. E eu sempre via quando chegava a nova temporada. E, maluco, eu não lembrava nada das outras temporadas. Assim, ó. Nada. Tipo assim, ó, sempre boiando, tá ligado? Nossa, quando começou essa primeira parte da última aí mesmo, cara, mas eu não lembrava nada. Eu assim, cara, que é isso, cara? Que Também, o espaço da primeira pra segunda temporada foi, tipo, sei lá, 5 anos, né? Vamos concordar aqui. Não, justo, exatamente, né? Mas eu devia ter reassistido, sabe? Eu não lembrava de nada. Uhum. E então eu acho que maratonar hoje, ver um episódio seguido do outro, pode ser legal, mas eu acho que também ver muitos episódios por dia vai fazer tu perder alguma coisa. Sim, sim. Porque é muita informação. Eu nem posso falar muito sobre, porque na época que tava passando, eu fui assistir semanalmente. Então, a minha primeira experiência já foi semanal. Então, eu de algum jeito, eu consegui lembrar de tudo. E eu reassisti depois também. Eu reassisti Aí fixa, né? 2 vezes que eu reassisti. Então, assim, não teria como não lembrar de qualquer maneira. E o mangá, assim, acompanhar mensalmente, como é que era pra ti? Tu lembrava das coisas de um capítulo pro outro? Cara, mensalmente é brabo. Às vezes eu precisava voltar pra ver alguma coisa ou outra, até porque Shingeki tem bastante informação. E aí, às vezes, eu precisava voltar. Mas saindo assim, se saísse de 15 em 15 dias, seria bom, mas mensalmente é brabo. Eu não consigo nem acompanhar semanal, Dude. Semanal. Eu leio o One Piece semanal hoje, mano. Tudo bem que o Oda's quase quinzenal, né? Mas, cara, semanal... E eu esqueço as coisas, cara. Eu esqueço, assim, não sei se é por causa da minha rotina. E eu não lembro. Eu realmente não lembro. Eu tenho que abrir o capítulo anterior e tal, senão eu não lembro. Eu acho que o One Piece é o único mangá que eu ainda consigo lembrar do episódio, o capítulo passado, porque... É que eu vejo muito vídeo de análise de One Piece, porque os caras fazem muita conexão, né? É foda. Por exemplo, o Boku no Hero tem um Alzheimer pesado, mano. Nossa, O Boku sim, no cara. Hero Eu não lembro, Alzheimer cara. Eu não pesado, lembro mano. de nada, cara. Nada. Eu parei de ler semanal porque eu, assim, cara, não tá bom pra mim, tá ligado? Eu não tô Não, eu conseguindo continuo lendo, aproveitar mas porque assim, sempre eu esqueço. tipo assim, eu pego pra ler o mangá, tava acontecendo isso. Aí, beleza, tava acontecendo isso semana passada, sabe? Não foi tu que falou pra mim, Dude, que tu tava voltando a ler One Piece e tu falou uma frase tipo, cara, One Piece é pra ler o arco inteiro de uma vez só. Não foi tu que falou isso pra mim? Cara, não, acho que não. Se não foi, de uma vez só eu digo, tipo, continuamente, não ter que esperar o semanal. Tipo assim, nem que seja 5 capítulos por dia. Mas não precisa maratonar, rushar. Mas não ficar pausado semanal igual, porque os arcos são muito longos, é mais de 100 capítulos. Porque vamos concordar que o ano Então- tá sendo um arco absurdamente gigante, né? Exatamente, então tu não lembra. Tu acha que eu lembro do começo de Wano? Não lembro, real, Cara, sabe? e eu acho engraçado que hoje nós estamos em dezembro de 2021. No atual momento, o anime tá numa parte que o mangá também tá ligado? Mas é muito tempo de diferença. Eles estão literalmente no mesmo local, no mangá e no anime, só que, tipo, o mangá e o anime estão longe pra caramba um do outro, né? Então, tipo, sei lá, uns 50 episódios por ali. É, pelo menos um meio ano aí de episódio. Mas é muito doido isso, porque consumir semanal já arruinou experiências minhas com algumas obras, sabe? Seja anime, seja mangá. Tanto que eu sempre fui um cara que preferia esperar chegar os animes da temporada inteira. Eu voltei a ver anime semanalmente por causa da cúpula. Porque antes disso eu sempre esperava o anime concluir pra eu ver no meu ritmo. Seja rushadão ou seja 2 episódios por dia. Eu fico perguntando se o povo que escuta o Cúpula Cast, eles assistem semanalmente ou eles esperam um final pra rushar. Comenta aí, gente. Acessa lá e comenta. Porque eu vejo que tem muita gente que diz, nossa, gostei desse anime, vou esperar acabar. Eu fico... eu faço isso. Aí eu vejo muita gente, caraca,
Meu Deus, estou indo direto para o mangá. Foda-se. Ou gente que é a Helena que fica pausadinha, pezinho no freio. Vou ver um por semana aqui, tô gostando. E daí tem gente que pega e fica comentando o episódio por episódio, interagindo com o pessoal, sabe? Eu sou esse cara, por exemplo, que eu gosto de interagir, ler, interagir e tal. Olha, eu acho que também outro exemplo que eu acho que é bom pra maratonar, não sei se vocês vão concordar comigo também, é Vive. Eu acho que é um bom exemplo também, porque também tem essa sensação de continuidade, de ser um filme. Bem linear, assim, né? Tipo, não tem várias tramas e subtramas, né? Tipo, é bem objetivo, né? É bem objetivo. Então dá essa sensação de que é um filme, dá essa sensação de que é bem contínuo, né? Daí dá vontade de maratonar. Tem alguns, né, nessa pegada. Por exemplo, Erased também, pra mim. Sim, Erased eu é acho que eu maratonei Erased. Eu também. As 2 vezes que eu vi bem rápido, assim, Eu acho que Então... Erased, por ser um mangá / anime de mistério, né? Eu acho que dá pra ser considerado o melhor rushar maratonado que assistir dia após dia, sabe? Porque ele trabalha muito em cima de cliffhanger e mistério, né? Quem é o assassino? Quem fez não sei o quê? Quem fez isso? Sabe? Então eu acho que... Eu acho que é muito que tu se sente na obrigação de saber de quem maratonar, cara. Porque tu quer saber, né? Então é muito convidativo pra ser maratonado, assim, sabe? Porém, quando tava semanal, eu tenho certeza que o pessoal mais engajado discutia bastante sobre. Nossa, eu acho que é isso, eu acho que pode ser aquilo, sabe? Sim. Então eu acho que tem os dois lados da boa experiência aí, mas eu pessoalmente prefiro ver, né, mais rápido, assim, do que ficar vendo semanal. Eu esqueço muito fácil dessas coisas que eu consumo, tipo, semanal ou mensalmente, assim, sabe? Então, acaba sendo bem frustrante. Neverland, gente, vocês lembram? Como é que foi a experiência de vocês com a primeira temporada? Vocês viram semanal ou vocês viram de uma vez só? Eu acho que ele cai na mesma sacola que o Erased, né, mano? Ele trabalha a questão do mistério no mundo. Concordo. E quando tu tá trabalhando na questão de mistério, cara, geralmente os psicopatas vão pro mangá. E os guerreiros ficam esperando o semanal pra assistir com a gurizada, né? E os guerreiros foram derrotados na segunda temporada, Não, né? mas tem um mangá, né, que dá uma salvada. Muito bom. E, cara, eu não sei se a gente citou um bom exemplo recente de anime semanal. A gente citou? Tipo assim, que um episódio por semana realmente é muito bom, assim. Vocês conseguem pensar em algum? Cara, tem um que tá passando na temporada agora, que eu, pelo menos, tô gostando. Mas, assim, eu não vi muita gente comentando sobre. Que é o Senpai Gaozai... Eu não lembro o nome inteiro. Mas é o da... É aquele da menina lá que é bem pequenininha? Sim, é o da menina pequena que trabalha no escritório. Ah, tá. Então, assim, ali tem a trama dela ali. É tipo The Office? Eu acho que não deve ser tão parecido, não. Mas, enfim, tem ali ela, né, trabalhando e tal. Tem as interações que eles têm, que é um slice of life. Mas também tem os romances, né, as subtramas ali, que estão sendo desenvolvidas. Não acho que tem tanto esse apelo pra você continuar assistindo ali, direto. Mas você tem ali uma coisa gostosinha que você vê durante a semana e que dá pra você lembrar depois. E que mesmo que se você não lembre tanto, não vai fazer tanta diferença. Então eu tô achando uma experiência bem legal de assistir semanal. Tá aí uma dica pra vocês aí que gostam de anime semanal de assistir. E de Slice of Life, né? Que claro. Teve um que eu tava curtindo o ritual que eu criei pra assistir ele semanalmente. Tô falando aqui de ReZero, segunda temporada. E a primeira também, que eu tinha reassistido. Eu tava reassistindo aquela versão do diretor, que tava vindo um episódio por semana, só que na verdade eram 3 episódios, né, que vinham. E, cara, eu achei bem legal, tipo, todo domingo à noite eu deitava bonitinho e eu via ali, sei lá, aquele episódio que vinha. No caso da primeira temporada, foi bem legal. Eu gostei do ritmo, eu gostei de como manteve na minha cabeça tal, e foi me lembrando das coisas. A segunda temporada, contudo, e o Dude vai lembrar que a gente gravou o cast da segunda temporada. Maluco, a gente viu o semanal e a gente não reassistiu pra gravar, porque não deu tempo. E a gente ficou, caralho, mano, o que tá acontecendo aqui mesmo? Tipo, a gente tá realmente acompanhando, assim? É porque vamos concordar que existem alguns animes, cara, que... ReZero, por exemplo, a segunda temporada, parece que ele exige que tu discuta um pouco, que tu reassista os episódios, sabe? Que tu reflita um pouco. Que ele não é um anime... Assiste aí e eu dito o norte e tu só vai assistir, sabe? Não, ele é um anime que é mais, cara... Eu tô discutindo uma parada aqui, tem diálogos longos, tem diálogos bem conversados sobre... E não é tão expositivo assim as conversas, sabe? É bem mais interpretativas. E assistir semanal você acaba perdendo muita coisa, né? Um que passou recentemente, que eu acho que... Dessa temporada mesmo. Mas que, assim, também foi difícil, muito difícil pra mim assistir semanal, foi o Haikyuu Monogatari. Cara...
era muito personagem. E tinha muitos personagens com nomes parecidos, inclusive. Era Shigemori, Munemori, Kiyomori. Era, tipo, um monte de gente com nomes parecidos e ali... Eu lendo Webtoon. E ali é uma guerra de clãs ali que a gente... Fica mais difícil de entender se você vai assistir aquilo semanal e você fala assim, tá, mas... Quem era esse personagem mesmo, que eu não lembro dele? Daí tu vai precisar voltar pra entender o que tá acontecendo. Então, assim, zero condições de assistir aquilo semanal. Já terminou, então se você gosta de anime histórico e quer assistir, vai assistir e assiste de vez. Porque assistir semanalmente, meu filho, impossível. Eu acho que tem... Só pra deixar bem claro, quando tu fala assim, perder semanalmente, é no caso que a gente esquece e a gente talvez não conecte os pontos, uma coisa do tipo? Sim, cara, porque dá pra esquecer, assim, a história. Tipo, tem anime que você assiste que aquilo dali foca bastante. Existe um trabalho de direção que, obviamente, eu não sei explicar porque eu sou uma pessoa completamente leiga. Mas existe um trabalho que foca naquilo que é importante e consegue fixar na sua memória pra você conseguir ver o próximo episódio. Mas tem alguns que é tanta informação acontecendo dentro ali de 20, 23 minutos que você depois fica assim, tá, tudo bem, eu preciso digerir essa informação, mas assim, uma semana depois você já não se dá mais conta daquela informação que você teve, Exato. Né? Porque foram muitas. Então, não dá pra lembrar. Até a parada de estudar, né? A gente não consegue reter informação se a gente ficar, tipo, socando, né? Se estudar 6 horas de química, por exemplo, o cara não vai reter tanta coisa, né? E aí, eu acho que depende da pessoa também, né? Não, mas é que tem estudos que dizem que se, tipo, científico, assim, estatístico, que se tu estuda, tu perde e não pratica, não revisa depois, tu perde, sei lá, até 80% do que tu sabe, tipo, é bizarro, assim. Eu acho que tem muito a ver com o que o Dude falou de assistir, discutir e refletir, sabe? E eu acho, né, voltando nisso, mas eu acho que a Netflix arruína muito essa probabilidade da gente... Essa experiência. Da gente discutir as coisas e deglutir as coisas e a comunidade trocar ideia, porque assim, já soca tudo de uma vez só, já sai todo mundo botando spoiler na internet, tu não tem nem tempo de falar assim, galera, vamos trocar uma ideia aqui. Pior experiência possível que, por exemplo, saiu aí os 12 episódios da parte 6 de Jojo, por exemplo, ou sei lá, seu Casa de Papel. Rapaziada, pode ter uns cliffhanger muito absurdo de um episódio pro outro, mas a gurizada não vai discutir, a gurizada não vai teorizar, não vai conversar a respeito. Só vai chegar, dar um spoiler. Concordo. Meu Deus, esse personagem morreu no último episódio. Daí, tipo, tu não pode entrar em nenhuma rede social, tu não pode entrar em lugar nenhum que tu pode tomar um spoiler, né? Mas sabe o doido, assim, é porque isso aí, cara, é um gatilho mental muito forte que é... Cara, a Netflix, ela trabalha muito em cima do fear of missing out, que é tipo o medo de estar por fora, sabe? Ela faz isso porque ela sabe que o público dela maratona. Ela sabe. Posta o bagulho pra pessoa maratonar, ela sabe que a pessoa vai lá falar que ela maratonou e vai falar sobre a parada, e daqui a pouco é hashtag nome da série no Twitter e todo mundo fica pensando, caralho, o que é isso? O que é isso? Eu duvido quem não sentiu isso com Round 6. Duvido. Todo mundo que tá aqui ouvindo, que acompanha Twitter, pensou, caralho, eu vou ter que ver isso? Eu não vi ainda, tá? Eu não vi ainda, porque... Eu não tive tempo pra ver, senão eu teria visto. Mas eu não tive tempo e agora morreu, sabe? Esse medo de estar por fora morreu em mim. Eu não tenho mais esse medo com o Round 6, então eu acho que eu nem vou assistir. Mas na época, cara, eu tava assim, ó... Caralho, eu vou ter que ver isso, cara? Tá todo mundo vendo essa parada? Cara, pior que eu fui igualzinho a ti, cara. Eu assisti um episódio e eu fiquei... acho que não vou assistir, não. Acho que eu tô meio fora disso aqui já, sabe? Tem outras coisas pra ver, né? Então... Tantos episódios de 1 hora de duração, sabe? Aí tu vê... Passou um tempo, o que? Round 6, aonde? Ninguém falou mais nada de Round 6, cara. Era só batatinha frita, 1, 2, 3, sabe? É quase como se ela trabalhasse em cima de, sei lá, de lançamentos, tipo, uma fórmula de lançamento mesmo, sabe? Onde ela lança um bagulho gigante, estoura a boca do balão ali, todo mundo fica maluco, todo mundo consome e depois em 2 semanas morre o bagulho, sabe? Então é muito doido. E olha, eu acho que tudo bem, isso pode se adaptar pro nosso padrão, que é um padrão ocidental e tal, hollywoodiano de ver as coisas, mas, caraca, a gente trabalhar isso com obras japonesas nem sempre dá certo, não. Então, assim, tá, tudo bem que a Netflix tá aí investindo em algumas obras, inclusive Jojo. Não sei se foi o melhor método, inclusive eu, pessoalmente, não gosto disso. Eu preferia ter visto semanalmente Jojo. Eu gosto de aproveitar o anime, até porque eu sou fã. A famosa Jojo Feira. Então, não acho que é uma boa ideia a gente fazer esse tipo de coisa com o anime. Não acho mesmo.
Não, e eu queria somar ainda que, tipo, que eu vejo que eles estão explorando um pouquinho outras coisas pra talvez medir e ver se faz sentido. Um exemplo é o Blue Period ali, né? Que é um anime que tá saindo semanal. Como quem, tipo, eles querem entrar cada vez mais nessa ideia de, tipo, ó, a gente também quer agradar a pessoa que vê semanal e já vivencia isso faz anos, porque sabe que anime vem assim, né? E além disso, tem até algumas estratégias meio mescladas, como o próprio Arcane, né? O Arcane, pra mim, cara, foi... assim, ó, foi uma maestria gigantesca, assim, foi uma jogada de mestre, porque eles lançavam não um episódio, eles lançavam 3. Esses 3 fechavam um ciclo, tanto que chamaram de Ato 1, Ato 2 e Ato 3. Eles fechavam um ciclo entre si, lançavam no sábado, as pessoas assistiam no final de semana, conversavam a semana inteira sobre essa porra, esperando o que vai acontecer, teorizando e, sei lá, movimentando a comunidade, pra chegar a mais 3 episódios no próximo sábado, fechando 3 semanas onde o bagulho, cara, trending topic, tipo, todo dia, tá ligado? Completamente absurdo. O que a Netflix faz pode ter um lado positivo de pô, você está perdendo esse seriado muito foda aqui e tal. Mas também tem um lado muito negativo que as coisas vêm rápido, mas vão embora muito mais rápido ainda. Exato. Sim, e o lado da produção também, né? Porque a gente sabe que produção de anime é uma coisa complexa, né? A gente já viu isso no cast que a gente gravou com o Mitch. Inclusive, Ouçam ficou muito bom. Ficou muito bom. Mas a gente pegar uma produção tão complexa como é Jojo, que tem designs complexos, que tem ali uma série de animações que precisam ser feitas em um tempo maior, e jogar isso tudo em 12 episódios e falar assim, não, vamos fechar um pacote aqui com 12 episódios e a gente vai lançar tudo de vez. Isso prejudica, né, o pessoal que tá animando como um todo. Você provavelmente vai precisar terceirizar, vai precisar de mais gente, e prejudica um andamento da produção num geral. Então, cara, isso talvez possa se aplicar a filme, possa se aplicar a séries hollywoodianas, mas aplicar isso pra anime é complicado se você já não tem ali a produção preparada há mais um tempo, né? E também eu achei estranho, tipo, pô, 12 episódios por mês ao que aparenta ser, mas, sei lá, 12 episódios por mês, cara, tipo, que... Agora, teve gente que pegou 4 horas, rushou os 12, mano, e só vai dar assistir daqui a um mês, por exemplo. Tu acha que o cara vai lembrar? Eu não consegui assistir nenhum ainda, porque essa semana foi complexa pra mim, então eu nem consegui assistir. Não podia, assim, pra perdurar, porque... Pra tá na vibe e tal, porque se eu pegar e assistir tudo numa tacada só... E nisso tudo eu já fiquei fora do hype. Fiquei fora do hype porque tá todo mundo assistindo, eu não consegui assistir. Mas assim, eu só vou assistir, e vou assistir porque, enfim, vocês sabem, né? Vocês me conhecem. Mas, pô, eu poderia totalmente agora tá assim, não vou assistir mais, não tô mais afim, porque já passou, todo mundo já viu, já falaram, já foi. Eu sinto que lançar tudo de uma vez acaba prejudicando justamente essas pessoas, as pessoas que olham... É tipo, por que as pessoas não começam a ver One Piece? Porque tem 1000 episódios. É só por isso. Eu duvido que se tivesse 10 episódios, as pessoas também não estariam mais incentivadas a ver, entendeu? Então, porque é longo demais, né? E aí, quando tu lança 12, 30 episódios de uma vez só, a pessoa fica com preguiça de começar, eu acho, né? Então, não sei. Eu acho que tem um pezinho nisso aí. Porém, tem uma analogia maravilhosa com One Piece que eu não posso deixar de fazer aqui, que é... Cara, pensa assim na parada, no que tu mais gosta de comer na tua vida. Um doce aí, sei lá, um chocolate, teu chocolate favorito. Só que tu não sabe que é o teu chocolate favorito ainda. E aí, tu tem a chance de comer ele, tu não sabe ainda que é o teu favorito. Mas, nessa situação, tu prefere ter 12 chocolates ou 1000 chocolates? Eu entendo. Eu preferia ter 1000. Eu entendo, mas ainda não cheguei nessa parte aí de sentir que é o meu chocolate favorito. Mas tu já comeu 60, tá bom? Daqui a pouco chega no 1000. Daqui a pouco eu chego no 1000. Daqui a pouco chega no 1000. E eu acho que assim, no final das contas, toda essa discussão em torno da gente falar assim, é bom pra maratonar ou não é bom pra maratonar, varia muito de anime pra anime, mesmo a gente afunilando gênero a gênero. Porque varia em como a direção do anime é realizada, em quantos cliffhangers eles deixam no anime, em quanto tempo você tem disponível. Então eu acho que varia muito. No final das contas, eu sempre fico em cima do muro em falar assim, pô, vou assistir tudo de vez, ou vou pegar e vou assistir semanal. Mas no geral, eu assisto semanal porque já é uma prática minha mesmo. Da minha parte, eu realmente gosto do jeito que eu consumo hoje. Eu queria ter um pouquinho mais de tempo, mas eu acabo mesclando um pouco esse... Não é uma maratona, né?
Vamos dizer que é uma meia maratona que eu faço aí. Mas eu gosto do ritmo que eu faço hoje, assim. Assistir semanalmente nunca foi muito pra mim. Tanto que eu adorei, eu tô apaixonado por Osama Ranking, mas não tô vendo. Aí eu vi 2, 3 episódios, eu tô apaixonado pela parada. Mas eu parei de ver porque eu, assim, cara, eu não tava lembrando muito do que acontecia no último episódio, sabe? Porque eu, sei lá, eu faço muita coisa na semana. Ah, esse eu tô lembrando. No fim, acho que é aquela parada que eu falei que depende do intuito que tu tá vendo, né? Se o cara tá vendo pra dar uma relaxada ali de meia hora, o cara vai ver um episódio por dia, por semana, enfim. Se o cara tá muito engajado com a história, o cara vai rushar e foda-se. Eu acho que no final não existe certo ou errado, né? Eu acho que cada um tem que assistir da maneira que quer e da maneira que acha certo, né? É verdade, mano. Mas no fim, todos somos otakus terroristas. Essa é a moral da história. Mas no fim, o cara vai assistir 20 episódios por dia de One Piece e vai esquecer de 600, né? Quando chegar no 1000. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Qual foi o máximo de episódios que vocês já assistiram num dia? 25, eu acho. Jesus Cristo. Eu acho que quando eu reassisti Death Note, eu assisti ele em um dia e pouquinho, assim, tipo... Nossa, é amor, hein? Faltou umas 6 episódios. É bastante coisa. Foi uns 30, acho. Eu acho que eu assisti uns 30 também de Fullmetal na época. Nossa senhora! Eu assisti tudo de vez. Eu acho que foi o clássico que eu assisti tudo de vez. Bom demais, velho. Depende, né, mano? O cara quando sai dos 25 episódios, o cara, que isso, mano? Entrei no túnel do tempo. Já são meia-noite, tem que dormir, tem que trabalhar amanhã. Maravilhoso túnel do tempo. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. O cast realmente foi com a ideia de trazer essa reflexão pra todo mundo, né? E não só entre nós aqui. Comenta pra gente o que você achou, manda um e-mail pra gente lá no podcast@cupulatrovão.com.br ou manda pra gente lá pelo site, na seção de comentários. Ou comenta aí na rede social e marca a gente, cara, não tem muito que... Pode ser, no Twitter, né, bota @cupulatrovão, manda no Instagram também, no direct, eu sempre respondo todo mundo lá. Manda a carta também. Pode fazer sinal de fumaça, cara, a gente gosta de ver a opinião de vocês sobre essas reflexões que a gente traz aqui no cast, né, é muito importante pra gente, ou no próprio Discord, né, Dude? Um bom lugar pra trazer essa discussão. Assiste, ouve o episódio, vai lá no hashtag geral, comenta o que achou do último episódio, vamos conversar por lá. E, cara, basicamente é isso. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Siga as cúpulas. Eu ia falar siga as redes e misturei. Siga a Cúpula nas redes sociais, @Cúpula Trovão em todas elas. Se você não segue ainda a gente aqui no Spotify e tá ouvindo a gente pelo Spotify, o que a pessoa tem que fazer, Dude? A pessoa tem que seguir, né? Siga e maratone se quiser e como quiser. É isso. Aí, consuma o Cúpula Cast no seu ritmo. Só faltou um beba com moderação também. Beba água. A Helena mandou arrumar a postura, pô, no meio do verdade. cast. Pois é, arruma a postura aí. Opa, até eu arrumei aqui agora. Mas, é isso aí. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui mais uma vez e tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cupulatrovão.com.br.